Gente, ontem eu coloquei nos stories 3 vinhos ícones na nossa carta. Um Super Toscano, Tianello, um Barolo e um Chateauneuf du Pape. Perguntei para vocês quais desses vinhos vocês queriam escutar um pouco mais da história, conhecer um pouco mais a fundo sobre eles. Vocês escolheram o Barolo. Quando a gente fala em Barolo, sempre vai ter do lado do Barolo um decanter. Muitos clientes, amigos e curiosos perguntam quando a gente deve usar um decanter. E aí está, o Barolo com a sua uva Nebbiolo e as suas complexidades e rusticidade sempre vai precisar no mínimo de uns 30 minutinhos de um areador ou um decanter, como que você queira chamar. Eu vou dividir um pouco da história em 4 pontos cruciais: origem, região, lançamento basicamente, características e por último harmonização. Não são 4, não são 5, uma entra em acordo com a outra. Quando que surgiu basicamente o Barolo ou a plantação de Nebbiolo na França? Vindo da França, os franceses invadiram aquela região ali noroeste da França quando caiu o Império Romano, por volta do ano 470, 476. Nessa época, os franceses trouxeram a vinicultura, que seria o plantar e consumir vinho na sua cultura, para aquela região. Então ali foram plantados vinhos varietais, foram começados a fazer os vinhos finos varietais com essa uva específica que é a Nebbiolo, que é a uva que está aqui no Barolo. Todo Barolo tem que ser Nebbiolo e é um 100% Nebbiolo. Ok, a sua origem é essa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a região. A região de Nebbiolo, a região que faz o vinho, que é o Piemonte, onde se planta o Nebbiolo, ele tem uma sub-região específica, que é onde a gente pode chamar de Barolo. Para que seja um Barolo, ele precisa no mínimo de 2 anos de guarda na vinícola, que aí depois desses 2 anos, mais a região, ele pode se caracterizar um Barolo. Quando que surgiu, aí a gente já fala do mundo moderno e damos um pulo agora para 1980, para ser mais específico, a gente vem com uma francesa vindo casar com um italiano que era dono de grande parte das terras que nós tínhamos ali na região. E esse casamento entre uma francesa e um italiano era o Carlos Barolo. Esse Carlos Barolo casou com essa francesa e automaticamente, infelizmente, digamos assim, não durou muito o casamento porque ele veio a falecer. A francesa, por sua vez, não tinha filhos ainda do casamento e elas começaram a tomar, ela começou a tomar conta dos negócios da família. O vinho, o Barolo daquela época, ele era um vinho que demorava-se muito para se amadurecer, então eles tinham dificuldade de venda. Imagina que o Barolo, eu vou chegar um pouquinho mais para frente na história, das características dele, mas foge das características dos vinhos que eram tão famosos italianos, que eram os vinhos mais frutados, mais leves, com residual de açúcar mais presente. Foi o que ela fez. Ela voltou para a França, buscou o seu melhor enólogo que ela conseguia trazer, levou para a região, levou para Piemonte, pegou para trabalhar diretamente com a Nebbiolo e entender como ela podia fazer para maximizar as vendas e fazer aquele vinho virar o potencial que ela acreditava. Quando a gente fala nesse potencial, o primeiro ponto de inflexão aí foi eles pararem de usar barricas enormes ou coisas muito grandes que eles usavam de barrica para fazer com barricas menores. Quis fazer com que eu acelerasse o amadurecimento do vinho e trouxesse essas características que não são tão famosas até hoje. Quando a gente fala no novo Barolo, que é essa situação que aconteceu dessa mudança pela França, quando a francesa casou com o italiano e criaram essa nova vivência, essa nova virtude de Barolo, a gente chega então às características que tanto fizeram o Barolo ser famoso. Nós temos um vinho leve, entre aspas, ele não tem um corpo tão intenso, uma acidez fantástica e taninos bem agressivos, digamos assim. Esses taninos é onde entra a quantidade e a longevidade que esse vinho pode chegar. Então imagina que os taninos que eu tenho aqui, tem Barolos aí que podem durar até 30 anos, gente. Então sempre você vai ver um Barolo, no mínimo, com 4 ou 5 aninhos aí. Esse meu Barolo, por exemplo, ele é 2016, é um ótimo rótulo e ele ainda está no comecinho da vida, é um bebê, a gente pode falar. Características específicas que você vai encontrar no Barolo sobre aromas. A gente vai ter muito pouca fruta, é um vinho extremamente rústico, que a gente costuma dizer. Então, quando você encontra uma fruta nesse vinho, de primeira ali, vai ser um damasco, mas é uma fruta bem pouca, você vai encontrar muito mais rusticidade. Essas rusticidades estão aonde? Pimenta, vai ter couro, vai ter folhas de chá, vai ter flores. São aromas bem intensos, bem fantásticos e que fazem o sucesso tão gigante dessa uva. Essa uva, quando a gente fala no caso do areador ou do decanter, potencializa tudo isso. Potencializa essa uva
ter todas essas características, e a evolução que ela tem dentro de um decanter faz o sucesso dela ser tão gigante. Por fim, vamos falar um pouco de harmonização, para eu tentar não me alongar tanto assim. Quando a gente fala de harmonização de um Barolo, os seus produtores, os seus criadores dizem que o Barolo por si só já é o suficiente. Então, por essas características tão aromáticas e tão intensas, eles indicam para se tomar um Barolo apenas com pão e azeite. Um bom pão italiano, um bom azeite e um Barolo seria o suficiente. Mas a harmonização a gente sempre pensa também em questões regionais. Lá na Itália, nessa região, eles usam muita carne de caça. Essa carne de caça, no caso específico de lá, é o javali, que seria uma das melhores harmonizações possíveis com esse vinho. Quando a gente traz para uma realidade brasileira, a gente vai falar de uma carne aqui mais leve, uma carne branca. Então a gente tem o filé mignon suíno, por exemplo, que aí eu indico que use o mínimo possível de marinada, o mínimo possível de tempero, faça ele grelhado, para que a estrela ainda seja o vinho. E por último, qual seria um queijo interessante para você harmonizar com esse rei dos vinhos italianos? Seria um meia cura. A estrela aqui ainda é a uva, ainda é o vinho, a Nebbiolo, todas as suas características, e eu contei para vocês um pouquinho da história. Se vocês quiserem, falem qualquer vinho aí nos comentários, que eu vou tentar trazer a história de como eu conheço e como eu aprendi. Vai ser um prazer trazer todos os vinhos para vocês. Muito obrigado, gente! E aí,